Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, queridos ouvintes, meus queridos irmãos e amigos. É uma grande alegria estarmos aqui nesta segunda-feira para mais um dos nossos devocionais diários, que retomamos a partir de hoje, e vamos, com a graça de Deus, até o sábado, juntos, falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que denominamos de a Carta da Alegria. E falando desta questão, nós estamos olhando para Filipenses 1, 27 a 30. E para nós retomarmos de onde paramos, vamos fazer novamente a leitura do texto bíblico. Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30, onde o apóstolo Paulo diz: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Nossa meditação, ou nossas meditações nesse texto, elas partem da ideia de uma conduta ideal para a igreja. E nós tratamos deste ponto inicialmente olhando para aquilo que o texto diz, dessa conduta que nós devemos ter. O apelo do apóstolo Paulo é esse, que nós tenhamos uma conduta digna daquela que nós fomos chamados a ter, daquela que nós fomos chamados a viver. Uma conduta que de fato condiga com o Evangelho de Cristo Jesus. Uma conduta que de fato mostre a quem nós somos, em quem cremos. E esta conduta é digna somente para aqueles que foram chamados para isso. E dentro dessa conduta, esta passagem nos apresentam 4 características dos crentes que vivem de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Eles permanecem firmes nele, eles partilham com outros por causa dele, eles lutam junto em obediência a ele e sofrem, se necessário for, por ele. Nós falamos desta primeira característica, de permanecer firmes. O crente permanece firme com o Senhor. Ele não muda de posição. Ele continua firmado no Senhor. Ele continua lutando pela verdade do Evangelho. Então, nós retomamos a partir daqui os nossos devocionais. Lembrando que o cristão, ele tem essa conduta, e dentro dessa conduta, que é fiel ao Senhor, ele então tem uma postura, uma posição, ele permanece, ele não abandona a sua posição, como um soldado firme, mesmo diante das oposições, mesmo diante dos ataques, ele vai continuar firme, ele vai continuar na sua posição, ele não abandona aquele que o arregimentou, ele não abandona aquele que o convocou para este exército, para esta luta, para esta batalha. Então, meu querido amigo, que esta semana nós possamos viver esta conduta digna, a qual nós fomos chamados a viver, nos comprometendo a permanecer firmes com o Senhor.
nos comprometendo a viver de maneira digna deste evangelho, permanecendo firme. E amanhã retomamos a partir deste ponto, que é compartilhando também um com o outro, como diz o versículo 27, parte C. Então, hoje, nessa retomada dos devocionais, a nossa intenção era recobrar, relembrar que o cristão faz isso com alegria, ele vive de modo digno com alegria, ele permanece fiel, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, porque ele está ali com a alegria do seu Senhor. Que tenhamos uma semana na presença de Deus, cheia da sua graça, cheia do seu amor, dirigidos por Ele, para a glória do nosso eterno Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra